Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Dr. Júlio Pínola. Eu sou o Dr. Júlio, neurologista, neurofisiologista e médico do sono. Hoje nós vamos falar de um tema que, na verdade, é uma discussão a respeito de um medicamento. Esse medicamento é o Viagra. O Viagra que a gente vai caracterizar como a lenda do Santo Graal. Tá? Qual que é a ideia? A ideia nessa videoaula é passar informações a respeito do Viagra, como que ele funciona, quais as indicações, quais os efeitos colaterais e quais as interações medicamentosas. Isso a título de deixar aquele que assiste a par de um medicamento que é tão usado, tão comentado e tão indicado por médicos e não médicos, certo? Então, o que é o Viagra, né? O Viagra é uma substância chamada sildenafil e é uma substância que tem múltiplas indicações, né? A indicação principal do Viagra é para a impotência sexual, né? Então, assim, quando esse medicamento ele foi desenvolvido, o princípio básico para o uso desse medicamento é a impotência sexual, né? Uma outra indicação do Viagra seria o fenômeno de Renault. O fenômeno de Renault é uma condição que acomete pacientes, por exemplo, com esclerodermia, que é uma doença do tecido conjuntivo, onde existe secura dos olhos, secura da boca, um ressecamento importante da pele, a pessoa fica com a pele bastante esticada, e o fenômeno de Renault acompanha essa condição, de tal forma que em condições de frio, ou quando o paciente manipula água fria, a sua mão fica arroxeada, inicialmente fica esbranquiçada e logo em seguida fica arroxeada, cianótica, que um termo médico que nós utilizaríamos. E o fenômeno de Renault acompanha também, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma condição que tem importantes acometimentos vasculares, articulares, de pele, né? Então, o Viagra também é indicado nessas condições. E por último, uma última condição na qual o Viagra seria indicado é na hipertensão arterial pulmonar. Tá? E por que ele é indicado nessas três condições? Porque o sildenafil é uma medicação que produz vasodilatação. Então, para quem não sabe, para que haja ereção peniana, é necessário que ocorra vasodilatação para que os vasos cavernosos do pênis se encham de sangue. E aí ocorre a ereção. Da mesma forma que no fenômeno de Renault ocorre uma vasoconstrição, ou seja, os vasos se fecham de maneira acentuada e por isso gera essa característica esbranquiçada inicialmente da pele e posteriormente a característica azulada, certo? E do mesmo jeito, na hipertensão arterial pulmonar ocorre vasoconstrição das artérias pulmonares e há necessidade do uso do sildenafil. Mas, no entanto, essa medicação, por mais que ela seja o Santo Graal, ela não é isenta de efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais podem surgir com o uso do sildenafil, ou Viagra. E eu vou tocar em alguns pontos muito importantes.
aqueles pacientes que têm propensão à doença isquêmica cardíaca, ou seja, tem doença coronariana, o Viagra pode culminar no infarto agudo do miocárdio. No uso dele, o uso dele pode gerar o infarto agudo do miocárdio. Uma outra situação pode produzir o derrame também. Por quê? Você vai falar assim, mas é curioso isso que você está falando, porque no infarto não ocorre exatamente o fechamento do vaso e no derrame também não ocorre o fechamento dos vasos, porém esses vasos trabalham com pressão e a pressão que está dentro desse vaso é que faz a irrigação e a oxigenação dos tecidos. Se você tem uma brusca vasodilatação, ocorre, isso vai concorrer com uma hipotensão ou uma baixa da pressão importante e que vai diminuir a oxigenação do tecido, produzindo, no caso do coração, o infarto do miocárdio, no caso do derrame, essa baixa oxigenação vai produzir o derrame no cérebro, né? Além disso, pode produzir um quadro de dor de cabeça intensa, arritmia cardíaca e naqueles casos onde o Viagra, o sildenafil, produz uma ereção muito prolongada, pode ocorrer a necrose peniana. Pode primeiro ocorrer o priapisma. O que é o priapisma? É a ereção contínua por um longo período. E logo junto com o priapisma pode ocorrer a necrose peniana. Ou seja, é uma medicação que pode trazer prazer em determinadas situações, mas em outras pode trazer um prejuízo irreparável, tá certo? Quais seriam as contraindicações do uso do Viagra? Então, homens cuja a relação sexual não é recomendável devido a fatores de risco cardiovascular. Eu sei que é muito difícil a gente estar colocando essa situação, porque para muitos homens é melhor a morte do que não ter uma relação sexual. Então, mas para quem prescreve, para quem indica essa medicação, tem que tomar cuidado na sua indicação. Uma outra situação na qual não estaria indicado o uso do Viagra ou do sildenafil e congêneres seria na insuficiência hepática grave. Por quê? Porque a metabolização do Viagra se faz pelo fígado. O sujeito que tem insuficiência hepática, insuficiência do fígado, ele não vai metabolizar adequadamente o Viagra e o Viagra vai ficar circulando no organismo por muito mais tempo. Naqueles pacientes que têm insuficiência renal grave também, do mesmo jeito. Por quê? Porque a metabolização do sildenafil se dá pelo fígado e pelos rins. Então, o sujeito que já tem o seu rim não funcionando de maneira adequada, terá o sildenafil circulando por mais tempo no organismo. Naqueles pacientes que têm hipotensão ou pressão arterial baixa, exatamente pelo que eu já expressei quando eu falei dos efeitos colaterais. Por quê? Porque o sildenafil, Viagra, o nome comercial, mas muitos outros congêneres, nós iremos falar deles aqui, eles são vasodilatadores. E se eles são vasodilatadores, o paciente que tem baixa pressão arterial vai ter a pressão ainda mais baixa, correndo o risco de derrame, infarto e etc. Pessoas que já sofreram derrame recentemente ou um ataque cardíaco, também não estaria indicado o sildenafil ou Viagra. Nós temos medicamentos com características muito parecidas com o Viagra, e são eles a tadalafila, que é o Cialis,
a vardenafila, que é o Levitra, e a avanalafila, que é o Spedra. Então são todos medicamentos com características muito semelhantes ao sildenafil ou Viagra. Então hoje o que eu queria trazer para vocês, meus amigos, é exatamente esse aspecto desse medicamento, que é considerado o santo graal, né? Há algum tempo atrás houve até um mercado negro, não sei se existe um mercado negro dessas medicações, mas que essa medicação ela tem indicações muito próprias, ela tem efeitos colaterais, ela pode interagir com outras medicações que têm o seu metabolismo pelo fígado, e são medicações que têm contraindicações também. Então o que eu queria trazer é esse breve perfil a respeito dessa medicação tão prescrita, tão indicada e que pode trazer riscos à saúde. Tá ok? Meus amigos, seria isso. Fiquem atentos a novos vídeos todas as sextas-feiras, 6 horas da tarde, no meu canal. Se vocês curtiram esse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus colegas e deixe um like aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus.